Unção Profética Produções. Unção Profética Produções. Aí eu ia, aceitava Jesus, aí desviava. Até que um dia, quando o meu sogro estava pregando, ele não era meu sogro ainda, é hoje, ele estava pregando e a palavra entrou profundamente na minha vida. E naquele dia, pelo amor de Deus, pela sua infinita misericórdia, eu pude entregar a minha vida a Ele e estar até hoje diante dEle, sem nunca ter desviado dos seus caminhos, sequer um dia. Um dia. Você pode aplaudir a Deus pela minha vida? Amados, nós não precisamos agredir ninguém que tem uma religião diferente da nossa. O que nós precisamos é muito da sabedoria de Deus para apresentar o autor e consumador da nossa fé, para apresentar Jesus Cristo, o único que foi capaz de assumir a cruz do Calvário no meu e no seu lugar e dizer: estão perdoados todos os seus pecados. É isso que nós precisamos, mostrar quem Jesus é, sem jamais entrar em questão de igreja, de denominação, de padre, de pastor, de pai de santo. O que nós precisamos é dizer que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou para poder validar todas as suas promessas. É isso que eu e você precisamos, não precisamos de mais nada. Pela palavra você terá instrução e sabedoria. Segunda coisa, nós teremos sucesso, diga sucesso. Parece que sucesso incomoda crente, irmão. Parece que é pecado ter sucesso. Eu me impressiono. Parece que quando a gente fala de sucesso, algumas pessoas começam a ter coceira e alergia. Parece que isso não pode atingir vida de cristãos. Parece que cristão não pode prosperar, não pode ser rico, não pode ter sucesso. Parece que isso é contrário aos princípios bíblicos. Parece que isso não existe para nós, irmãos, lograr êxito. Porém, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, irmãos, que existe um sucesso para mim e um sucesso para você. Diga amém. Para ter sucesso, nós precisamos fazer a aplicação de um texto bíblico. Josué, capítulo 1, verso 8. Quem sabe esse texto de cor? 1:8. Não, de cor, fique de pé, quem sabe Josué 1:8. Então fique de pé. Sucesso, Josué 1:8. Não, tem mais gente que sabe esse negócio aí, irmãos. Fique tranquilo, eu não vou mandar você recitar. Agora pode ficar de pé, você que sabe esse texto de cor. Josué 1:8, não cesses. Ó, apareceu mais uma corajosa. 2, 3. Olha aqui, ó, nossa. Todo medo, fora. Não cesses de falar do livro desta lei. Quem sabe esse texto de cor? Está aparecendo, o medo está saindo, graças a Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Josué 1, verso 8. Olha a razão por que nós precisamos ler a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele o quê? Medita nele o quê? Para que tenhas o cuidado de fazer segundo nele está escrito. Então, farás o quê, irmãos? E o quê? E serás bem-sucedido, diga bem-sucedido.
A questão é que nós não lembramos dessas palavras, não guardamos essa escritura, parte da escritura no nosso coração, para poder falar diante de Deus: Senhor, eu estou meditando na tua palavra de dia e de noite, e estou tendo o cuidado de observar tudo quanto nela está escrito. Isso é regra. Se você fizer isso, o Senhor está garantindo: então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não tem outro remédio, irmãos. Quando você se depara com uma verdade absoluta dessa, você tem que reivindicá-la todos os dias. Senhor, eu estou meditando, eu estou pensando, eu estou matutando a tua palavra de dia e de noite, e estou tendo o cuidado de observar tudo quanto nela está escrito. Qual é o resultado de fazer isso? Prosperar os seus caminhos e se tornar bem-sucedido em todos eles. Você já é uma pessoa bem-sucedida? Uma pessoa realizada? Uma pessoa estabilizada? Se ainda não é, você precisa ler esse texto todos os dias, até que essa promessa se cumpra na sua vida integralmente. Sabe como as pessoas querem prosperar, irmãos? Fazendo campanhas de 7 semanas, sem guardar as escrituras, sem observar os mandamentos, sem serem fiéis. Impossível uma campanha por si só trazer prosperidade a quem quer que seja. É muito simplório você ir 7 semanas em uma igreja, fazer uma campanha e achar que aquilo vai prosperar a sua vida. É muito simplório, irmãos. Se você não observa e não guarda as escrituras e não procura cumpri-las, você não tem como prosperar os seus caminhos e nem se tornar bem-sucedido. Irmão, riqueza é igual água, passa pelos dedos, se não tiver a bênção de Deus. Algumas semanas passadas eu tive a oportunidade de ler várias matérias em vários meios jornalísticos, o valor que Eike Batista perdeu na Bolsa de Valores. De março até o dia de hoje, até a semana passada, aquele camarada tinha perdido 27 bilhões de reais. De março até a semana passada, 27 bilhões. Ele tinha apenas 49% dos seus ativos garantidos, porque havia perdido 27 bilhões. Uma coisa eu sei, irmãos, Deus quer fazer de mim e Deus quer fazer de você uma pessoa altamente bem-sucedida. Quando nós começarmos a observar a palavra de Deus com qualidade, com cuidado, você vai ser bem-sucedido. Diga amém. Essa semana eu conheci o dono do restaurante Coco Bambu, que muita gente frequenta. Ele é um jovem senhor, um crente, um menino de Deus. Está caminhando com Deus há algum tempo. E ele nos contando a história, o seu testemunho, ele disse que antes dele ter tudo que tem, o Senhor um dia deu a estratégia a ele. Largue tudo e ore, porque eu vou lhe dar uma porta onde eu vou fazer você uma pessoa próspera. 6 meses. Ele ficou nessa de ficar orando diante de Deus. Até que um dia, Deus deu toda a estratégia, onde ele ia pegar o dinheiro, com quem ele ia conversar, para então abrir essa extensão aqui em Brasília. Quem deu a ele? Deus deu toda a estratégia a ele. Irmão, você está precisando de uma estratégia de Deus. Sabe o que eu oro? Senhor, me dê uma estratégia, uma única estratégia. Hoje, na brincadeira do Dia dos Pais, eu ganhei um livro falando ao pai. E eu fui ler as últimas folhas, basicamente a última folha. E na última folha estava lá listado a quantidade de livros que o pastor Max Lucado havia escrito até aquele livro. 65 milhões de livros editados. Se ele ganhar vendidos
65 milhões de livros vendidos. Se ele ganhar R$2 por livro, que é pouco, 2, ele tem quanto? 130 milhões. Ele já é um tremendo milionário, porque Deus deu ideias para ele poder escrever assuntos que mexem comigo e mexem com você. Que estratégia você precisa receber de Deus? Você precisa de uma única. Estudantes da Harvard, de uma universidade nos Estados Unidos, tiveram uma ideia brilhante de começarem uma conversa interna na faculdade. Um meio eletrônico para poder conversar internamente. E essa ideia se transformou no Facebook. Outros criaram o Google de uma brincadeira inusitada. Hoje é uma das empresas mais rentáveis do mundo inteiro. Uma única ideia. Quando nós observarmos a palavra de Deus com muito cuidado, nós poderemos receber estratégias únicas de Deus para nos tornarmos bem-sucedidos. Não só financeiramente, bem-sucedido na família, porque aqui, irmãos, está listado o papel do pai, aqui está listado o papel do filho, aqui está listado o papel da mãe, aqui está listado o papel da família. Quando você observa esses princípios e critérios, é lógico que você será bem-sucedido na sua casa, bem-sucedido como pai, como mãe, como marido, como filho, lógico. Está listado aqui o seu sucesso da sua família. Você não precisa ir muito longe. É só você se debruçar diante dessa leitura e dizer: Senhor, me revela quais os princípios que está faltando ser aplicado na minha família, para que ela possa ser bem-sucedida também. Diga amém. Terceira coisa, por que nós temos que ler a palavra de Deus? Por que é um bom motivo para ler a palavra de Deus? Para receber libertação. Diga, para receber libertação. Você precisa estudar a palavra de Deus para descobrir em que áreas necessita de libertação. Tem gente que pensa, irmãos, que libertação é algo automático. Entrou na igreja, você está livre. Ninguém pode dizer isso, porque isso não é verdade. Libertação é processo de Deus na minha vida, irmãos. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Unção Profética Produções. Unção Profética Produções.